Opa, eu sou o Ignis e seja muito bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o episódio 10 de Classroom of Elite. Minha gente, minha galera, meu povo, que episódio? Sinceramente, episódio 10, talvez o melhor episódio da temporada até então. Tivemos muitas coisas interessantes acontecendo neles, novos personagens surgindo, novos personagens que inclusive estavam no opening, uma mudança de ritmo. Bom, a gente tem muita coisa que conversar aqui, muitas revelações, muitas coisas importantes, muita coisa que eu quero discutir com vocês. Então, já sabe, deixa o like, se inscreve e vem comigo que esse talvez seja o melhor episódio da temporada. Sinceramente, ele tá muito bom. Enfim, vamos lá. Frase do dia: pessoas normais exigem sua própria ruína, sendo enganadas por um falso bem. Essa é uma frase que dá pra relacionar em duas coisas, mas eu quero citar lá mais pro final do vídeo. Mas é uma frase interessante, principalmente todas as frases, né, tentam, trazer algo que acontece com o episódio, mas essa frase eu achei bem interessante. Enfim, depois da frase a gente tem uma cena rápida com um novo grupo do Ai no Koji, com um grupo de estudos que estão sinergindo, Aliás, uma nota importante que eu tinha esquecido de comentar no episódio anterior: esse grupo de estudos para mim é bem mais interessante que o grupo anterior, que o Ai no Koji estava incluído, que era o grupo do Sudo e do resto dos mongoloides lá. E eu achava aquele grupo bem a gente tem muitos personagens que tinha o Ikki, que era mais interessante, fora o Sudo, que tem mais destaque, mas era um grupo bem pouca coisa. Aqui, a gente no novo grupo da Ai no Koji, eu ainda não peguei o nome de todo mundo, mas a gente tem personagens mais interessantes. A gente tem a Sakura, que já teve o desenvolvimento dela, a gente tem a Haruka, que tem uma personagem de carisma, que tem bastante carisma, e a gente tem o cara que usa óculos, que eu esqueci o nome dele, que também é um cara bem mais interessante, fora o outro que é o mais apagadinho, mas a gente não teve tanto destaque, talvez ele seja mais pra frente. O fato é que inicialmente nessa cena do grupo é uma cena um pouco mais boba, mas eu acho que ela é importante para exaltar que o Ai no Koji agora tem um grupo fora o grupo do Sudo, e talvez esse grupo, eu espero na verdade que esse grupo tenha mais destaque que o grupo do Sudo. Enfim, fora isso, rola uma cena rápida para quem shippa a Sakura e o Ai no Koji, onde a Sakura pergunta pro Ai no Koji se ele vai fazer alguma coisa no Natal, tá se aproximando, e o Kiyotaka não responde, porque a Haruka começa a implicar com a Sakura, bem bonitinho, inclusive. Como eu disse, ela é bem carismática, então dá pra gerar uma boa empatia por ela. Fora isso, a gente tem uma rápida cena onde a gente vê a Sakai Yanagi e a Ishinose andando juntas. Suspeito, mas como os próprios personagens disseram, a Ishinose, ela tem um carisma magnético, por assim dizer. Ela aparenta ser bem parecida com a Kushida. Ela faz amizade com todo mundo, mas a gente não sabe dizer muito bem por que as líderes da turma A e B estão se unindo. Talvez uma aliança, a gente não sabe. Continuando, finalizando essa cena, a gente tem basicamente o Ai no Koji percebendo que tinha alguém seguindo ele, mas a gente já vai descobrir quem é essa pessoa que estava seguindo ele. Falando em pessoas sendo seguidas, uma outra coisa que acontece é que a própria Karuizawa, que chamar ela de quem é mais fácil, a própria Kei estava sendo seguida por uma pessoa. Ela nota, aliás, ela nota sozinha, mostra que ela tem até que uma percepção bem perceptível, por assim dizer, porque o Ai no Koji perceber coisas a gente foda-se, mas as outras pessoas perceberem coisas é até um pouco surpreendente. Então, depois que ela percebe que ela tá sendo seguida, ela liga pro Ai no Koji, pra pedir alguns conselhos, pra ver se ele podia ajudar ela. E, basicamente, ela tava seguindo por alguma pessoa da turma C. Porém, o Ai no Koji disse que, por enquanto, não fazer nada talvez seja a melhor opção. Mas o Ai no Koji acaba falando: tu fez o que eu pedi. E o Ai no Koji aparentemente já tinha percebido que ele estava sendo seguida, e ele pediu pra Kei stalkear o stalker dele no caso. Então a Kei acaba tirando uma foto da pessoa que estava stalkeando o Ai no Koji, que é uma pessoa da turma A. Sim, não uma pessoa da turma C, surpreendentemente. Tem uma pessoa da turma C seguindo a Kei, mas tinha uma pessoa da turma A seguindo o Ai no Koji. Que é estranho, A gente não vê
O foco principal da temporada, o inimigo principal, o antagonista principal é a Turma C e o Ryuen. Então a Turma A tá tendo um destaque importante no começo desse arco. A gente não sabe as intenções por trás dessa pessoa estar seguindo o Ainokoji, mas, bom, isso não teve muito destaque. Porém, lembra que eu disse que aqui estava sendo seguida pela Turma C? Ela não é a única. Aparentemente, toda a Turma C está bem hostil, já que o Sudo está sendo seguido, por assim dizer. Eles queriam comprar briga com o Sudo de novo, mas vamos lá, aparentemente o Sudo realmente cresceu, ou ele só é um cão leal, como o próprio Ainokoji cita. Ele evitou a briga, então ele aparentemente está evoluindo ou só está querendo muito gadear a Horikita. Aliás, a Horikita rapidamente diz que provavelmente o Ryuen entrou em ação e que ele agora ele tá atrás da pessoa que comanda tudo por trás dos panos, que é o próprio Ainokoji. Inclusive, a própria Horikita diz que ela não está sendo observada, então o Ryuen tá observando quem ele acha mais suspeito. Bom, já que o Ainokoji não tá sendo seguida pela Turma C, então a gente pode presumir que ele não é um suspeito, pelo menos por enquanto, mas eu ainda tô muito confuso porque que a Turma A tá seguindo o Ainokoji, mas enfim, dá pra fazer algumas especulações mais pra frente. Seguindo o episódio, a Horikita acaba pedindo pro Ainokoji entregar um livro devolver um livro, né, que ela tinha pegado emprestado. E o Ainokoji vai pra biblioteca. Aqui é onde rolou uma cena rápida, onde ele encontra a Hiyori, a personagem que foi introduzida no episódio passado, e eles têm um breve diálogo. E lembra que eu tinha dito que a Turma C só tinha psicopatas? Aparentemente não, porque a Hiyori aparenta ser bem paz e amor. Eles têm uma leve interação, onde eles começam a comentar sobre livros, o Ainokoji aparenta tá querendo ler alguma coisa, né? E eles têm um breve diálogo, onde a Hiyori acaba recomendando um livro pro Kiyotaka. Mas uma coisa bem interessante é que a Hiyori diz que o Kiyotaka, né, pergunta, pô, você não devia estar me tratando mal, né? Tipo, eu não sou um dos suspeitos do Ryuen, pá, não sei o que lá. E a Hiyori diz que não, ela não gosta de briga, ela só quer viver em paz. E o Kiyotaka acaba meio que, depois que a Hiyori sai, ele acaba me falando, parece que somos dois, né? O Ainokoji só quer viver na paz, né? Mas enfim. Depois disso, depois que esse breve diálogo acontece, o Ainokoji é surpreendido pela Shabashiro, nossa querida professora, que pede pro Ainokoji acompanhar ela. Ela acaba levando o Ainokoji até uma sala de visitas, onde nessa sala de visitas nós encontramos nada mais, nada menos do que Ainokoji Sensei, o pai do Ainokoji, finalmente revelado, o líder da Sala Branca, aparentemente. Eu presumo que esse seja o líder da Sala Branca, já que ele cita muita coisa e já que ele é o, abre aspas, pai do Ainokoji. Aliás, uma nota importante para evitar confusão, nessa cena do Ainokoji com o pai dele, eu vou chamar o Ainokoji de Ainokoji Sensei e vou chamar o Ainokoji de Kiyotaka. O Prota eu vou chamar de Kiyotaka e o Ainokoji Sensei eu vou chamar de Ainokoji Sensei, para evitar confusões caso rolem. Enfim, o Ainokoji Sensei começa a ter um breve diálogo com o Kiyotaka. Eles basicamente conversam e aqui é citados umas coisas importantes. Aparentemente, a pessoa que ajudou o Kiyotaka a fugir da Sala Branca, um mordomo, como é citado, ele morreu. Basicamente, depois que esse mordomo ajudou o Kiyotaka a fugir da Sala Branca, ele foi punido, não com a morte, mas depois dessa punição, o próprio mordomo... eu não posso falar essa palavra no YouTube, me censura aí a edição. O próprio mordomo deixou de se viver com um alto burn, por assim dizer. Meu Deus, que adaptação é essa que eu fiz? Mas enfim, o próprio mordomo, ele ateou fogo a si mesmo e, bom, tá morto, tá mortaço, e o próprio Ainokoji Sensei diz, né, que o Kiyotaka pareceu estar indiferente à morte do
do mordomo, da pessoa que ajudou ele. Mas enfim, o Aino Koji fala, mano, você deveria se sentir culpado por isso. E aí que o tópico principal da conversa dos dois começa a surgir, que é basicamente o Aino Koji Sensei quer que o Kiyotaka saia da escola de desenvolvimento avançado. Inicialmente não, o Kiyotaka acaba obviamente falando que ele não quer sair, que ele quer viver nessa sociedade mundana que o pai dele gosta tanto que o pai dele rejeitou, enquanto o Aino Koji Sensei dá os argumentos que o Kiyotaka é uma parte fundamental da Sala Branca, uma parte fundamental do grupo dele, que é uma peça importante para ele e que ele deveria voltar para a Sala Branca. Então rola esse conflito entre as duas partes. Inclusive o Kiyotaka até diz, né, que ele não vai seguir essa ordem do pai dele e que as ordens do pai dele só são absolutas na Sala Branca. E a Sala Branca, inclusive, que pelo próprio pai dele voltou a operar, voltou a ativa. Essa conversa entre os dois então começa a ficar cada vez mais intensa. Aliás, toque para a direção, que a trilha sonora é muito bom nessa cena, uma trilha sonora tensa, te deixa bem engajado com a cena em si. E a gente nem precisa falar da dublagem japonesa, que é simplesmente fenomenal. A voz de ambos os personagens, você consegue sentir a tensão no ar dos dois, tipo, porra, muito bom. Mas a tensão no ar é cortada por um novo personagem surgindo na sala, que basicamente aparenta ser o diretor da escola, e ele começa a apaisar a conversa entre os dois, por assim dizer. Ele diz basicamente que o Aino Koji, enquanto ele estivesse estudando na escola, ele estaria protegido pelas regras, e que, bom, se o Aino Koji fosse obrigado a sair devido ao pai dele estar obrigando ele a sair, ele não ia aceitar a saída do Aino Koji. Mas se o Aino Koji realmente quisesse sair, já era outra história. Aí ele estaria expulso mesmo, né? Ele sairia mesmo. Inclusive, a coisa mais importante é que esse novo personagem, que é um Sakayanagi, a gente já vai entrar mais em detalhes sobre o nome dele, mas esse personagem, ele aparentemente sabe da Sala Branca, e ele mesmo se refere ao Aino Koji como Aino Koji Sensei. Ou seja, ele aparenta ter algum envolvimento com o nosso querido pai do Prota. O pai do Prota, o Aino Koji Sensei, acaba meio que aceitando esses termos por enquanto, mas não sei, ele ficou com aquele clima de não vou desistir por enquanto não. Depois disso, rola um breve diálogo entre o Sakayanagi e o Aino Koji, e é que um dia nos é esclarecido que sim, esse Sakayanagi é o pai ele é o pai da Sakayanagi que nós conhecemos, da turma A, líder da turma A. Porém, ele mesmo disse que não poupa esforços, que tipo, ele não tá passando pano pra filha, que ele não tá ajudando ela em nada, e que, bom, ele respeita as regras da escola. Depois disso, então, o Aino Koji acaba saindo da sala de reuniões que eles tinham se reunido com o pai dele, já descobrindo que aparentemente a única pessoa que tinha contato com o pai do Aino Koji era o Sakayanagi. Ele então se encontra com a Sabashiro, e vocês achavam que as cenas tensas acabaram? Não acabaram, porque o Aino Koji acaba botando o pau na mesa, por assim dizer, e dizendo pra Sabashiro que ela mentiu, que ela não tinha nenhum contato com o pai do Kiyotaka, e que as ameaças que ela tinha soltadas na primeira temporada eram infundadas. E devido às ameaças delas agora serem desmascaradas e serem basicamente inúteis agora, o próprio Kiyotaka disse que provavelmente ela só queria que o Aino Koji fosse um peão para transformar a turma D em turma A. Mas já que a moeda de troca dela, por assim dizer, já que a ameaça que mantinha o Aino Koji como refém dela tinha sido demonstrada falsa, o próprio Kiyotaka diz que agora vai agir normalmente e não vai mais almejar a turma A, já que a Sabashiro não pode expulsá-lo. Isso, a Sabashiro, a primeira vez a gente vê ela um pouco, não diria desesperada, mas um pouco incomodada, e ela pergunta o que o Aino Koji vai fazer, e como eu disse, ele diz que não vai fazer mais nada. Ele vai deixar tudo na mão da Horikita
e do Hirata. Disso isso, nós temos a última cena do episódio, onde o Ainokoji liga pra Kei. Então a gente tem uma cena rápida da Kei, toda bonitinha, de pijama, né? Atendendo a ligação, e ela faz uma rápida pergunta, perguntando, tipo, Ainokoji, por que você se demonstra, não gosta de mostrar seus talentos, pá? Se você demonstrasse você ser alguém que parada ao Hirata, pá, ser famoso. E aparentemente a Kei tá... Bom, ficou bem explícito nos últimos episódios que a Kei tá claramente interessada como protagonista, mas eu acho que ela falou com genuinidade. Ela queria que o... Enfim, pode ser uma visão minha, mas eu não senti como se ela quisesse que o Ainokoji ficasse popular. Eu acho que ela só gostaria que ela acha que isso seria o melhor pra ele, por assim dizer. Eu me embananei aqui na forma de falar. Mas é uma cena bem bonitinha. Fora isso, o Ainokoji diz que prefere continuar em cima do plano. Ela tem uma rápida decepção. As expressões faciais, inclusive, da Kei na temporada inteira são todas bem destacadas. Aparentemente a produção gosta bastante da Kei. Mas a Kei fala que, tipo, tudo bem, pá. E o Ainokoji já corta esse clima de paz, por assim dizer, que tinha se mantido durante essa primeira parte da ligação. E ele começa já a falar tudo que ele tinha pra falar. Primeiro, a conversa já começa meio que estranha, começa a ir pra um ar um pouco estranho, já que o Ainokoji começa a pedir desculpa pra Kei. A própria Kei fica meio que surpresa, tipo, de onde veio isso, pá. E o Ainokoji diz que não tinha mais interesse em transformar a turma D em turma A. A própria Kei fica um pouco surpresa, tipo, porque que isso tinha mudado repetidamente. Enfim, o Ainokoji começa a ignorar as dúvidas da Kei e começa a continuar o monólogo dele. Ele diz basicamente que vai deixar tudo pra Horikita e pro Hirata, e que agora ele só vai ver passivamente. Mas que se a Kei precisasse de ajuda, como ele tinha prometido, ele iria ajudar. Isso mostra, e fiquei até um pouco surpresa, porque essa é uma visão que eu não tinha sobre a Ainokoji. Aparentemente ele cumpre as promessas dele. Mas ele diz também que caso a Horikita não precisasse de ajuda, eles iam ter a sua última ligação aqui. O vínculo que eles tinham criado ia se quebrar aqui. A Kei inicialmente se mostra relutante. Ela não gostou da situação, o que já é bem explícito, já que a Kei a gente tinha essa visão que a Kei estava começando a gostar do Ainokoji, então devido a essa mudança repentina, ela deve ter se sentido um pouco incomodada. Ela até mesmo disse que isso foi bem frio da parte dele, por assim dizer. Porém, o Ainokoji disse, mano, você não gosta de ser usado como peão, eu não quero mais essa vida de coisas, eu quero viver uma vida pacífica, então adeus, eu já tirei as informações do seu contato do meu celular e é a sua vez. Uma nota que eu gostei é a expressão que o Ainokoji tem enquanto ele fala isso, que foi uma expressão um pouco estranha, que a gente viu que a direção ela ocultou o olhar do Ainokoji. Então a gente não sabe dizer se ele estava falando isso com uma certa naturalidade, por assim dizer, ou se, bom, ele talvez tenha se arrependido. Enfim, questão é que ele termina a ligação e assim se encerra o episódio. Minha gente, muita coisa do que falar. O que vai acontecer daqui da frente? O Ainokoji realmente vai parar de perseguir a turma A? O que vai ser da Kei? As pessoas estão sendo perseguidas? O Ryuen tá seguindo alguém que não quer mais nada com o Ryuen? Minha gente, mas que episódio maluco. E aliás, como eu disse anteriormente, né? Dá pra fazer uma boa relação com a frase do episódio, que é pessoas normais desejam sua própria ruína, sendo enganados por um falso bem. A gente dá pra dizer isso como a própria Kei sendo essa pessoa normal, né? Que talvez a relação dela com o Ainokoji seja a própria ruína dela, porém ela é enganada achando que isso é um bem maior para ela, por assim dizer. Dá pra fazer essa relação com a Kei e dá pra fazer essa relação também com a Shabashiro e o próprio Ainokoji, né? Que a Shabashiro achava que o Ainokoji seria a pessoa que concretizaria os objetivos dela de chegar na turma A, porém isso foi um engano dela, foi o falso bem dela que levou ela pra ruína, já que a principal arma dela, por assim dizer, para chegar na turma A, desistiu. E novamente, eu disse que 2, mas na verdade para fazer 3, o próprio Ainokoji, que
tinha como esse objetivo, né, chegar na turma A para proteger a liberdade dele, que foi enganado, que achando que esse seria o falso bem dele e levou ele pra ruína. Eu não sei dizer muito bem, a gente chama o Yano Koji de frio calculista, por mais que ele demonstre raramente algum tipo de emoção, mas a expressão que tinham deixado ele de ocultando os olhos me deixou um pouco curioso. Então a gente, talvez, sei lá, talvez o Yano Koji tenha feito algum tipo de... tenha se apegado um pouco com a Kurosawa, não sei dizer. Mas o episódio termina e a gente faz essa relação bem legal com a frase do episódio. Não temos prévias, não temos episódios, não temos nada após o episódio comentar. Fora, é claro, minhas ressaltas sobre o episódio, que foi um episódio muito bom, como eu disse no começo, muito interessante. Ele tem um começo mais ou menos até os 5 primeiros minutos, bem calmo. Porém, ele já vai mostrando que, bom, as coisas vão mudar bastante. O Ryuen tá buscando alguém que a gente não sabe dizer que não quer mais ele, por assim dizer. O Yano Koji disse no episódio que ia derrotar o Ryuen em qualquer palco que ele escolhesse. Mas e agora? Que ele não precisa mais. Ele, não quero mais. Não vou mais. Não quero. Enfim, o que vai ser daqui da frente é um grande mistério. Mas eu gostei muito do episódio, bem dirigido, gostei muito da trilha sonora. A trilha sonora dessa temporada em si, a gente teve muitos problemas de produções, mas a trilha sonora dessa temporada tá, ó, uma delícia. Tá bem complementar aos momentos e a gente não tem que citar. A Yano Koji, o pai revelado, os personagens da opening que eu tinha citado lá na primeira review foram revelados. Então muita coisa interessante pra acontecer. E eu estou muito curioso, mano, o que vai acontecer? Todo mundo tá sendo perseguido, o Ryuen tá seguindo o cara que não quer mais nada com o Ryuen. E essas dúvidas que a gente vai ter só vão ser esclarecidas no próximo episódio. Será que o Yano Koji realmente vai ficar sem buscar a turma A? Não sabemos, a gente não sabe, mas eu espero que temos essas respostas até o final do episódio. Gostaram tanto do episódio quanto eu? Comenta aí. Deixa o like, já sabe, né? Se inscreve, mania de sempre. E eu vejo vocês semana que vem pro próximo episódio. Vou deixar alguns vídeos na tela aí, vou deixar principalmente o vídeo da nossa review passada e também o vídeo da nossa review de Dungeon Nidai, pra quem gosta. O episódio anterior foi bastante interessante, tivemos bastante coisa pra comentar. Então é isso, vou me despedindo aqui com vocês e até semana que vem, até segunda que vem, pro nosso episódio 11. Tá acabando, né? Mais 2 episódios, infelizmente, nossas reviews foram curtas, devido a um mês, mas vamos aproveitar muito bem esse último arco, rapaziada. Gostando que a temporada tá melhorando ao decorrer do começo. Então é isso, já me prolonguei demais, né? Até o próximo vídeo.